Olá, meus amigos, tudo bem? Então vamos retomar aí o estudo do furto e do roubo. Na verdade, agora, nesse bloco, nós vamos iniciar especificamente o estudo do roubo, as peculiaridades do roubo. Nós já vimos toda uma introdução geral a respeito desses dois crimes que tem muitas semelhanças. Depois tratamos de todos os aspectos relacionados aí ao furto e agora vamos tratar especificamente do roubo, tá? Aspectos aí ligados ao roubo. Então vou chamar aqui a imagem grande, a lousa grande aqui com vocês, tá? Então aí crimes contra o patrimônio, né? Lembrando sempre que nós estamos aí dentro da sistemática dos crimes contra o patrimônio e iniciando o furto e roubo. Vimos a introdução geral e agora vimos o furto. Vamos tratar de alguns aspectos aí especificamente do roubo, tá? Aspectos do roubo, tá? Então, a primeira classificação que a gente tem que cuidar aí é o denominado roubo próprio, né? Tá no caput do artigo 157 e diz lá: subtrair coisa alheia para si para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, pena de reclusão de 4 a 10 anos. Então nós estamos observando aí a cabeça do artigo 157, que trata do roubo, e a gente pode observar o seguinte: é muito parecido com o furto. O que se agrega aí é a violência, a grave ameaça. Isso a gente já conversou antes, né? Então, aqui no roubo próprio, primeiro eu emprego a violência ou grave ameaça, e aí eu vou subtrair a coisa. Então, aqui, olha só, no roubo próprio, eu vou empregar violência ou grave ameaça, lembrando que quando se fala em violência é de esforço físico e quando se fala em grave ameaça é a violência moral. Então, primeiro eu aplico a violência ou grave ameaça e depois eu subtraio. Ou então eu vou utilizar um outro meio para reduzir a resistência da vítima, como eu mostrei para vocês a questão sobre da OAB, mostrando lá as duas garotas que foram com o rapaz até o apartamento dele, ele entrou no banheiro, trancaram ele lá dentro e levaram tudo, tá? Então caracteriza o roubo. Então olha só, o que é importante aqui a gente deixar claro, que no roubo próprio eu tenho no antecedente a violência, a grave ameaça ou qualquer outro meio e depois ocorre a subtração. Então, violência, grave ameaça ou qualquer outro meio são utilizados para primeiro subjugar a vítima e depois ela vai perder aí a posse do bem. Então, primeiro violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduz aí a capacidade de resistência da vítima, como por exemplo um entorpecente, né? Eu falei do Rufilin, Boa Noite Cinderela, e depois ocorre a subtração, tá? Esse é o roubo próprio, tá na cabeça do 157, pena de 4 a 10 anos. E aí do outro lado, no parágrafo 1º, nós temos o chamado roubo impróprio. Olha só, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, olha só, aqui inverte a lógica. Então aqui primeiro eu vou subtrair, aí emprega a violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Percebam que no roubo impróprio há uma inversão na conduta do agente. Então aqui, primeiro ele se apodera e depois que ele já está na posse da coisa, para garantir a impunidade ou a detenção da própria coisa, aí sim ele vai empregar a violência ou a grave ameaça.
Notem que aqui não se fala em outra forma de reduzir a resistência da vítima, tá? Então percebam aí no gráfico que há uma inversão. No antecedente agora a gente tem a subtração e no subsequente nós vamos ter a violência e a grave ameaça. Então essa é a grande diferença entre roubo próprio e impróprio. Está na ordem na qual a violência e grave ameaça acontecem. No roubo próprio, primeiro violência, grave ameaça ou qualquer outro meio de reduzir a resistência e depois o apoderamento, a subtração. Já no roubo impróprio, inverte-se a lógica. Primeiro o agente se apodera da coisa e depois ele vai praticar a violência, a grave ameaça, justamente para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Tá? Então, não há o que se falar aí em outra forma de reduzir a resistência, né? O que é na doutrina, alguns doutrinadores classificam como... eu queria entender qual é o tesão dos malucos de acelerar a moto com escapamento aberto, mas beleza. Voltando para cá, não existe então a violência imprópria. Seguindo, então, para a gente poder comparar os dois, olha só, roubo próprio, primeiro violência, grave ameaça e qualquer outro meio, depois subtração, e aí o roubo impróprio inverte a lógica. Vocês precisam memorizar esse fluxo para não se confundir na hora da prova. É importante memorizar esse fluxo para não se confundir na hora da OAB, do concurso, enfim, no momento que vocês estiverem passando aí por uma avaliação. Legal? Lembra do gráfico. Antecedente, violência, grave ameaça, qualquer outro meio, próprio. Inverteu, se primeiro eu me apodero e depois aplico a violência, grave ameaça para garantir a impunidade ou a detenção da coisa, aí eu tenho o denominado roubo impróprio. Estamos bem? Maravilha! Seguindo então, os elementos do roubo impróprio aí, ó. Assegurar a impunidade. Né? Então, o que acontece? Há algum obstáculo, né? Há algum obstáculo ao agente e ele vai utilizar da violência ou grave ameaça para se livrar desse obstáculo, né? Então, imaginem o agente que entra no quintal de uma vítima, ele vê a bicicleta da vítima ali, ele pega a bicicleta, quando ele está saindo, chega a vítima. Então ele vai ter que aplicar a violência ou grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção da coisa. Porque a chegada do proprietário da coisa é um empecilho, é um obstáculo à fuga dele, ao sucesso aí do roubo. Então por isso ele vai aplicar a violência ou a grave ameaça para assegurar a impunidade ou a detenção à coisa. E aí nós temos a locução aí, logo depois de subtrair da coisa. Então, o logo depois de subtrair da coisa é um tempo suficiente e necessário para que a pessoa possa garantir a subtração. É um tempo suficiente e necessário para que o agente possa garantir a subtração. Então não é aquele logo depois do mês, logo depois uma semana, é ali, ó, né? É na sequência. É na sequência. Então, se por exemplo, o indivíduo, esse mesmo exemplo, vem, vamos lá, volta aqui para mim. Então vamos imaginar, se nesse mesmo exemplo, o camarada entrou no quintal, tal, pegou a bicicleta. Aí ele andou 10 quarteirões e encontrou com a vítima. E lá depois de 10 quarteirões ele aplicou a violência para se desvencilhar da vítima, aí eu tenho furto e depois lesão corporal ou homicídio, dependendo do que acontecer. Esse logo depois aí que vocês estão vendo aí na imagem é próximo ali ao momento da subtração. O camarada pegou a bicicleta, andou 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, caminhando com a bike, 10 quarteirões, o cara chegou lá, 5 quilômetros de distância, acabou. Já não há mais vínculo ali, tá? Então aí nós vamos, o furto já está consumado, né? O que vai acontecer é uma outra situação na sequência. Bem, então aqui mais aqui, ó, fuga no roubo impróprio, olha lá.
Enquanto o agente estava se apoderando da coisa, a vítima aparece e o agente a agride para assegurar a fuga e não leva a coisa. Olha só que situação aqui, né? Então, existem entendimentos que nessa situação houve uma tentativa de furto seguida de lesão corporal ou homicídio. Mas também existe entendimento que esta situação caracteriza aí a tentativa, né, de roubo impróprio. Poderia configurar a tentativa de roubo impróprio. Então, o que vai estabelecer aí é que ele pratica a violência agravada e não leva a coisa. Então, os mais garantistas consideram como tentativa de furto e, em seguida, de uma lesão corporal, uma vias de fato, ou até mesmo homicídio, dependendo da situação. Tá? Beleza? Então, seguindo. Roubo majorado. Só volta aqui para mim. O que eu vou fazer aqui com vocês? Como nós tivemos várias alterações nesta parte, nós tivemos uma alteração em 2018 e agora o pacote anticrime veio e corrigiu e mexeu novamente nessa parte. Então eu vou estudar a majoração de algumas situações primeiro e vou deixar a questão da arma de fogo para depois e por fim o latrocínio, tá? Então vocês vão perceber, se vocês abrirem o código, pô, Salim, mas está fora de ordem e tal. Sim, é porque eu agrupei as causas de aumento que não tem a ver com a arma de fogo, porque eu vou dar um tratamento especial para a arma de fogo, que tem uma série de mudanças, vai e volta do legislador, vamos abordar tudo isso. Então eu vou tratar aqui primeiro num quadro com vocês de algumas majorantes, e aí depois eu falo especificamente da arma de fogo, arma branca, porque houve aí uma série de alterações na legislação aí feitas pelo nosso Congresso Nacional, primeiro em 2018, eu acho que fizeram uma cagadinha, e aí no pacote anticrime resolveram voltar atrás, vamos dar uma olhada nisso, e também no latrocínio, etc, etc. Beleza? Então volta aí para a nossa lousa, né? Então o que nós temos aqui? Olha só, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, e o primeiro inciso, se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma. Então, esse inciso, ele foi revogado lá em 2018, por isso que eu vou deixar ele de lado, vou deixar essa situação de lado, vamos tratar aí dos demais incisos e depois, na sequência, nós voltamos aí para a arma de fogo, porque merece uma atenção diferenciada, legal? Deixa eu dar uma olhadinha no bico aqui. Belezura. Então, qual é o segundo inciso aí, ó? Qual é o segundo inciso? Também é uma causa de aumento que vai majorar, lembrando, causa de aumento incide na terceira fase do cálculo. Então, nós temos aí um aumento de 1/3 até metade. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Então, olha só, seguimos aqui as mesmas regras do furto. Então, nós podemos aqui, por exemplo, considerar o inimputável para o número das causas de aumento. Então é possível sim considerar o inimputável neste número. Então, concurso de 2 ou mais pessoas. E veja só, não cabe aí essa majorante quando o roubo tiver associado, né, houver a capitulação, o promotor denunciar por associação criminosa, também antigamente chamado de quadrilha ou bando, né? Hoje o 288 fala em associação criminosa, com o concurso de pessoas, né? Então, existem aí vários julgados sustentando que isso é bis in idem, porque própria associação criminosa já é um ajuntamento de pessoas. Então, se eu vou capitular, eu vou imputar, eu vou denunciar por associação criminosa, não faz sentido também majorar a pena pelo concurso de pessoas, tá? Então, existem julgados nesse sentido. O inciso terceiro aí, né, que também vai dar margem ao aumento de 1/3 até metade, é se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente
conhece essa circunstância. Então vejam só, quando se fala em transporte de valor, não é que qualquer pessoa está transportando dinheiro consigo. Ela está ali prestando um serviço. Ela está transportando valores para terceiros. Ah, Salim, necessariamente precisa ser uma empresa dessas protege, né, esses carros fortes? Não, não precisa. Eu já analisei processo, por exemplo, do interior de São Paulo, que era... Bom, volta aqui para mim, para ficar mais interessante a gente conversar. Eu já analisei processo do interior de São Paulo, esses postos de gasolina que tem nas estradas, sabe? Você pega aí Castelo Branco, Rodovia dos Bandeirantes, Fernão Dias, enfim. Tem aqueles postos, né, de abastecimento e conveniência. Eles ficam à margem da estrada. E o que o dono fazia? Ele pegava 2 funcionários que lá numa certa frequência, 2 vezes por semana, pegavam o dinheiro coletado no posto e levavam para o banco, né? Hoje a gente tem muito mais utilização de cartão de débito, crédito, mas existe ainda muito pagamento em espécie, em dinheiro. Então, esses 2 funcionários faziam essa, aspas, escolta do dinheiro, né? Eles levavam o dinheiro até o banco. E em certo dia, lá uma associação criminosa os abordou, fizeram toda uma operação de abordagem e levaram os malotes do posto de gasolina. Vejam, incidiu essa causa de aumento, além do concurso de pessoas, aliás, era uma associação criminosa, e a causa de aumento aí do serviço de transporte. O que é importante aqui, meus amigos, é que o autor ou os autores do crime tenham ciência dessa condição. Ou seja, que o fato de a vítima estar transportando os valores para uma terceira pessoa, né, tá no serviço de transporte de valor, a palavra serviço aí indica que o dinheiro não é meu, eu estou prestando um serviço para alguém, isso deve integrar aí o dolo do agente, ele deve saber que a pessoa está prestando um serviço, beleza? Então volta aí para a lousa. O inciso 4, olha só, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado da federação, né? Aí eu estou acrescentando a palavra federação, ou para o exterior. Aqui a ideia é a mesma do furto que nós vimos no bloco anterior. Preciso transpor a fronteira do estado, né, com o veículo roubado aí, ou até mesmo a fronteira do país. Então, se eu tenho um veículo roubado em São Paulo, que é levado para o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado do Mato Grosso, o estado do Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais, passou da fronteira aí, eu já saí dos limites do estado de São Paulo, eu já tenho essa majorante incidindo. Ou até mesmo se levar para outro país, como eu abordei no bloco anterior, que fala especificamente do furto. Então, lá no furto é uma qualificadora e aqui é uma majorante, é uma causa de aumento de pena. Legal? Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Olha só, aqui, vem para mim, aqui nós precisamos tomar um cuidado, porque, vejam, nós temos o crime autônomo de sequestro e cárcere privado. Nós temos, depois nós vamos ver, um crime de extorsão, a extorsão relâmpago, a extorsão qualificada que é aquele sequestro relâmpago, que vai até um caixa eletrônico. Aqui o que acontece? A restrição da liberdade no roubo tem que ser aquela suficiente para que os autores do crime possam separar aí os bens da vítima e levar. Então, é aquela situação que eles invadem uma casa, um comércio, entram num restaurante, num bar, prende todo mundo lá no banheiro para pegar as coisas e vazar. Não é manter as pessoas ali dias e dias, mas é aquela restrição da liberdade suficiente para a subtração. Ou muitas vezes é comum o roubo de caminhão de carga e eles mantêm ali o motorista meia hora, 1 hora, até liberar o indivíduo na estrada e eles fogem com o caminhão. Então, é nesse sentido essa majorante aí da restrição da liberdade. É o tempo suficiente de restrição para que o autor do crime possa, de fato, se apoderar aí dos bens da vítima. Legal?
E o inciso 6, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta e isoladamente possibilitem sua fabricação, montagem e emprego. Lembrando que nós vimos isto aqui, estudamos essa circunstância também lá no furto, foi acrescentado em 2018 pela Lei 13.654. Tudo que eu falei lá no bloco anterior a respeito de explosivo, a explicação que eu dei, vale para cá. Só que lá era furto e aqui roubo. Tá? Então é uma causa de aumento, aqui é uma majorante no roubo. Então veja, aqui não é a aplicação do explosivo no roubo, é a subtração, olha, a subtração do explosivo para que ele possa ser utilizado depois num outro crime, tá? Muito bem, seguindo então, vencemos aí essas primeiras majorantes, vamos ver aqui na sequência, né? Vamos ver aqui na sequência, mais uma majorante aqui, olha. Aí eu vou ter, aí é o 157, artigo, parágrafo 2º-A. A pena aqui, olha, lá era de 1/3 até metade. Aqui vai haver o aumento de 2/3 se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, só vem aqui para mim, imaginem a utilização de explosivos na abordagem e roubo de um carro forte. Então nós estamos diante de um roubo praticado com explosivos. Então o legislador, e essa situação passou a acontecer com frequência, engraçado, né? O crime ele vai se amoldando e ele vai fugindo da punição mais severa. Nós tivemos um surto, né? Para usar o termo da hora aí, uma pandemia de extorsão mediante sequestro, crime que nós vamos estudar mais adiante, que é pegar a vítima e levar para o cativeiro, na década de 90. Só que a pena foi aumentada lá em cima e aí eles perceberam, pô, é muito melhor explodir caixa eletrônica, aí o furto. É muito melhor roubar carro forte com explosivo, porque a pena era muito menor. Então agora nós temos aí a pena do roubo majorada com 2/3, tá? A pena do roubo majorada com 2/3 quando o roubo for através do emprego, né, de explosivo aí para rompimento de obstáculo ou algum outro artefato análogo. Legal? Então olha só, quais são os requisitos então? Que o roubo teve como facilitador a destruição ou rompimento do obstáculo com o explosivo, né? E essa destruição foi causada efetivamente por aquele explosivo. Então, para que haja a majoração da pena, para que o juiz possa aplicar essa majorante, então nós vamos ter que levar em consideração esses dois requisitos. Primeiro, o roubo aí foi um facilitador, né, do rompimento do obstáculo, etc. E que o rompimento, a destruição do obstáculo aconteceu efetivamente com explosivo ou artefato análogo. Belezura? Tava aqui tomando uma aguinha. Bom, aí nós vamos estudar o seguinte, meus amigos. O roubo majorado com emprego de arma. Então, olhem só. Nós tínhamos até então, até 2018, é importante fazer esta cronologia. Peraí, antes da gente ver, olha só, preste atenção. Eu vou fazer toda essa cronologia, estou mostrando passo a passo para vocês. Por quê? Porque isso pode cair numa prova no futuro de vocês, OAB e tal, discursiva, para vocês fazerem esse histórico. Então isso é muito importante. Só que eu estou olhando aqui para o meu cronômetro, nós já batemos um pouquinho mais de 20 minutos, então eu vou interromper e a gente volta nesse roubo aqui no próximo bloco. Valeu? Assim a gente trata isso especificamente. Um abraço, a gente já volta.